Olá, queridos irmãos amados, vamos iniciar o momento de oração, esse momento devocional que nós temos todas as quartas-feiras e estamos transmitindo através do canal da igreja no YouTube. Nós iremos começar esta quarta, esse momento devocional, com a leitura das Escrituras, Isaías capítulo 40, desde o verso número 12. Eu peço aos queridos que acompanhem aí nos seus lares com as Bíblias abertas. Desde o verso número 12, a palavra diz: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na sua vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Com quem nós podemos comparar o Senhor? Se Ele é aquele que, com a concha de sua mão, Ele tomou medida das águas. Com quem compararemos o Senhor, nosso Deus, que mediu os céus a palmos? Com quem iremos comparar o Senhor, se Ele pesou os montes, os outeiros, em uma balança de precisão? Esse texto, nós temos o enfoque sobre a grandeza do Senhor nosso Deus. Os Salmos muitas vezes falam de Deus como o Altíssimo Deus. Deus a quem nós servimos, Ele é grande, majestoso, tem todo o poder sobre a criação que Ele chamou à existência. Aquilo na criação que nós consideramos imenso, que aos nossos olhos parece gigantesco, para o Senhor nosso Deus é como nada, é como um pingo. Falando sobre as nações, o texto diz que o Senhor tem as nações como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Assim são as ilhas. O nosso Deus grandioso governa a sua criação. Nós devemos nos lembrar sempre disso. Não há ninguém que possa ser comparado com o Senhor. É a esse Deus grandioso, majestoso, poderoso,
Altíssimo é que nós dirigimos as nossas orações, que colocamos as nossas necessidades. É para esse Deus que nós direcionamos todo louvor e toda adoração. É a Ele que nós imploramos o perdão e o auxílio diante das desventuras da vida, que podem nos parecer imensas, gigantescas. Nós devemos nos lembrar de que absolutamente nada é maior que o nosso Deus, ou pode impedir o agir dele nas nossas vidas. E esse Deus grandioso ouve as nossas orações e está pronto a agir em nosso favor. Ele trabalha para a nossa edificação, trabalha para o nosso crescimento espiritual. E trabalhando assim, às vezes nos permite passar por momentos difíceis, de tribulação. E nós devemos, nesses momentos, nos lembrar de que Deus grandioso e poderoso permanece conosco, permanece bondoso, agindo nas nossas vidas. Amados irmãos, vamos orar nesse instante. Teremos um momento de oração antes de cantarmos ao Senhor nosso Deus, e depois iremos ler mais um texto das Escrituras para intercedermos novamente. Vamos orar nesse instante. Senhor, Tu és grande e operas maravilhas no universo que o Senhor criou. Dentro desse universo enorme, o Senhor nos colocou para o Teu louvor, Tua glória. Assim nós devemos viver. Todavia, reconhecemos que somos pequenos e falhos, dependentes do Senhor em todo o tempo, de tal modo que não poucas vezes brisas acabam nos tirando o equilíbrio e nos levando à queda, porque nós somos fracos. Às vezes as tempestades retiram de nós a força e nos leva ao abatimento, mas nós continuamos crendo no Senhor e sabemos que o Senhor é cuidadoso para conosco. Deus grandioso, com a Tua graça, trabalhe nos nossos corações e ajuda-nos a caminhar segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a buscar mais o Senhor, a confiar mais no Senhor, a vivermos mais para o Senhor. Deus Todo-Poderoso e Grandioso, ajuda-nos para que possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor, grande como és, bondoso como és, o Senhor nunca nos deixa só, e com o Teu braço forte o Senhor nos sustenta. Deus eterno, nós clamamos a bênção do Senhor e agradecemos muito, porque a Tua palavra nos revela o Senhor e nos mostra os atributos maravilhosos do Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos e o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, vamos cantar ao nosso Deus nesse instante. Vamos adorar o Senhor, nosso Deus, com alguns cânticos.
só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Irmãos, antes de nos dedicarmos à intercessão uns pelos outros e por motivos diversos, nós iremos ler mais um texto das Escrituras, um texto muitíssimo conhecido. O capítulo 12 de Romanos, não iremos ler todo o capítulo. Na realidade,
iremos olhar apenas para o verso número 15, que todos nós já memorizamos. Ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Esse texto nos faz pensar na empatia que devemos ter uns para com os outros. Esse texto nos faz pensar em como devemos ser unidos uns aos outros, de modo tal que venhamos a ficar contentes, felizes, satisfeitos, alegres com o sucesso, com o bem do nosso irmão. Quando as coisas caminham bem para o nosso irmão, nós devemos nos alegrar com ele, louvar a Deus com ele, bendizer o Senhor pela bondade e graça que ele dispensou sobre a vida do nosso irmão. E devemos também chorar com aqueles que estão passando por dificuldades, aflições, que estão passando por tribulações. Como uma família, devemos nos alegrar com aqueles que estão felizes, com aqueles que estão tendo sucesso, com aqueles que estão no momento de bonança. Devemos chorar com aqueles que estão atravessando o vale da sombra e da morte. Devemos chorar com aqueles que estão no calor escaldante do deserto da vida e estão passando por momentos de aflições terríveis. Nesse sentido, eu quero clamar a Deus hoje e pedir aos irmãos que clamem juntos em favor dos nossos amados, queridos irmãos lá na China. Nós não os conhecemos, mas Deus os conhece. E as notícias, poucas notícias que temos acesso, porque muitas notícias da perseguição cristã na China não chega até o público, mas as poucas notícias que são veiculadas nesse sentido apontam para a dificuldade extrema dos nossos irmãos. Aqui no Brasil, nós temos a alegria de louvar a Deus sem o risco de uma perseguição física. É verdade que existe, sim, e cresce, infelizmente, a cada dia, uma perseguição velada aqui na nossa nação, quanto à fé cristã, quanto ao cristianismo. Mas nós ainda não estamos naquele estágio terrível de sermos aprisionados e de sermos maltratados, torturados por causa da nossa fé aqui na nossa nação. Os nossos irmãos na China, sim. Igrejas estão sendo destruídas e muitas famílias separadas porque diversos cristãos estão sendo aprisionados, levados para campos de trabalhos forçados. Isso deve nos sensibilizar. Isso deve nos levar a orar ao Deus grandioso em favor dos nossos irmãos. Porque só Deus pode preservá-los, protegê-los e mudar essa situação. Sempre oramos em favor dos nossos irmãos na Coreia do Norte, nesse mesmo sentido, pedindo a Deus para preservá-los, guardá-los e mudar aquele regime. Iremos orar assim hoje também em favor dos nossos irmãos na China, pedindo a Deus para guardar, preservar, proteger e mudar também aquele regime, que é um regime onde a fé é proibida, a fé cristã é perseguida. As igrejas, muitas, estão sendo demolidas e nossos irmãos passando
anos e anos, às vezes décadas, na prisão por amor a Jesus. Devemos orar por eles, por aqueles que já estão aprisionados. Devemos pedir ao Senhor que trabalhe no coração, levando consolo e ajudando, dando força para enfrentar o aprisionamento. Devemos pedir ao Senhor que mude esse regime na China, de modo que haja liberdade para culto, uma liberdade real, verdadeira, para os nossos irmãos cultuarem a Deus sem a perseguição. Eu vou passar um breve vídeo para os irmãos neste momento e após todos nós iremos orar. Este é um motivo que eu trago aos queridos para colocarem nas suas orações aí nos seus lares. Mas nós temos tantos outros. Devemos continuar orando pela nossa pátria, pela nossa cidade aqui, pelos nossos líderes políticos. Devemos continuar orando uns pelos outros, pelos nossos irmãos, especialmente aqueles mais debilitados na saúde, pelos nossos familiares. Devemos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos assistir o vídeo, após iremos interceder ao Senhor. O Partido Comunista Chinês aperta o cerco contra as religiões existentes no país. Integrantes do partido serão obrigados a se declarar ateus. Preocupados com o crescimento de diversas religiões, os dirigentes do PC chinês resolveram adotar a linha dura dos tempos da Revolução Cultural. Acreditar no comunismo e no ateísmo são as únicas crenças permitidas. Quem já pertence ao partido e adotou alguma religião terá que se declarar arrependido em público. Já os candidatos ao ingresso devem assinar um documento afirmando que são ateus. Otra cruz es removida en China a la fuerza en la provincia de Zhejiang. Esta es retirada por oficiales del gobierno de la Iglesia Católica da Fé em Wenzhou. O governo chinês continua a campanha de demolições de igrejas. A campanha de demolição de igrejas promovida pelo governo chinês continua atingindo os cristãos do país. As recentes remoções de cruzes sugerem que a campanha ainda não terminou. Em 2 de abril, autoridades retiraram a cruz de uma igreja em Sichi. 2 dias depois, a cruz foi retirada do telhado da igreja em Quan. Uma terceira igreja foi alvo em Lixiu, outra cidade da província de Zhejiang. O cristianismo é a religião que cresce mais rápido na China. Alguns preveem que o país asiático possa ter a maior congregação cristã do mundo nos próximos 10 anos, com 160 milhões de crentes. Muitas das demolições e remoções de cruzes feitas no ano passado ocorreram em Wenzhou, uma grande cidade costeira apelidada de Jerusalém do Oriente por causa de sua grande população cristã. Los feligreses cantan himnos cristianos al ver la cruz de su iglesia ser removida. El señor Shen dice: la cruz está en nuestros corazones, la demolición es imposible de soportar. ¿Por qué no nos dejan creer? ¿Alguna vez hemos ido en contra del gobierno? Estos feligreses dicen que son buenos ciudadanos chinos. El gobierno insiste en que hay libertad religiosa en China, pero los cristianos creen que derribar cruces, hasta el momento más de 1.500 cruces en su mayoría en Zhejiang, prueba lo contrario. Los cristianos ahora se arriesgan a ser arrestados si se resisten a los esfuerzos del gobierno de quitar las cruces. Algunos se amarran a las cruces para evitar que las derriben y otros incluso suben a los techos de las iglesias para evitar que operen las grúas de funcionamiento. Incluso un reconocido obispo católico chino exhortó públicamente la campaña de eliminación de cruces. Él insta a los cristianos a resistirse.
Algunos crean pequeñas cruces, las pintan de rojo y las colocan en sus casas y en las carreteras como forma de protesta. Logo, a nossa imprensa, que é tão preocupada em defender minorias oprimidas, trata os cristãos como uma maioria desprezível. Na verdade, essa postura é um reflexo inconsciente de uma influência ideológica anticristã. Uma ideologia que domina nossos meios intelectualizados. Os valores cristãos são um obstáculo para que os socialistas, os engenheiros sociais, implantem suas ideias mirabolantes e façam possível o tal outro mundo. Por isso, essa gente precisa destruir os valores do cristianismo para poder inserir seus novos valores no lugar. Daí a perseguição aos cristãos não comove, não choca. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque sabemos que o Senhor é bom. Tua palavra nos diz que devemos provar e ver como o Senhor é bom. E de fato, diariamente nós somos agraciados pela tua bondade. O fato de termos alimento, saúde, de termos a tua palavra traduzida na nossa língua, termos a oportunidade de orar ao Senhor, tudo isso mostra a tua bondade. Querido Deus, muito obrigado por estar sempre conosco. Queremos, Pai Todo-Poderoso, continuar colocando diante do Senhor os nossos familiares que tanto necessitam de Ti, especialmente aqueles que não Te conhecem. Deus eterno, que haja conversão na vida deles. E oramos em nosso favor, para que o Senhor nos sustente na Tua presença, nos dando calma, sabedoria, para levarmos a mensagem do Senhor a eles, a esses familiares que ainda não servem ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor pelos irmãos aqui na igreja, especialmente aqueles que têm já alguma enfermidade. Pedimos que o Senhor os abençoe de modo tal que possam passar por essa pandemia sem ter o contato com este vírus. Pedimos, eterno Deus, para que o Senhor sustente a cada irmão. Aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão com dificuldade em suas atividades no trabalho, aqueles que talvez estão com alguma limitação dentro das suas famílias. Deus eterno, o Senhor conhece a vida de cada um. Rogamos a bênção do Senhor sobre o povo do Senhor. Pedimos pelos nossos presbíteros, que o Senhor possa guardá-los, sustentá-los, ensiná-los e usá-los para a nossa edificação. Também oramos pelos nossos diáconos, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles. Pedimos pelas crianças, as senhoras da nossa igreja, os homens, todos nós. Somos dependentes do Senhor. Imploramos pela nossa cidade, pelo prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Pedimos ao Senhor que conceda a eles, ó Pai querido, a Tua direção, para que possam trabalhar em favor da sociedade. E este ano nós ainda teremos eleições no município e pedimos ao Senhor que desde já o Senhor possa preparar aqueles que o Senhor mesmo já escolheu para conduzir bem a cidade, de um modo que a nossa cidade tenha mais emprego, seja mais próspera, possamos caminhar, ó Deus querido, visando a glória do Senhor. Nós temos orado em favor da vida daqueles que dependem do comércio e que estão com dificuldade porque as vendas não estão como antes, estão com dificuldades para pagarem os seus fornecedores.
Pedimos ao Senhor que os abençoe também. Abra mais portas de trabalho para aqueles que estão procurando emprego e conceda que aqueles que já se infectaram com esse vírus tenham força para se recuperar e voltar a ter saúde perfeita, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, pedimos pelo nosso presidente, pedimos pelos nossos deputados, senadores, pedimos pelos ministros que integram o governo, pedimos especialmente pela ministra Damares, pelo ministro André, pelo ministro Milton, servos do Senhor, que estão enfrentando oposições, dificuldades terríveis, porque querem caminhar de maneira correta e precisam muito da sabedoria do Senhor. Que o Senhor possa preservá-los do erro e usá-los para abençoar toda a pátria. Abençoa, querido Deus, que possamos vencer esse vírus. Abençoa, querido Deus, os nossos irmãos chineses, aqueles que têm testemunhado do Senhor e têm sofrido por isso, e têm que se esconder por causa da fé. Aqueles que estão já aprisionados em campos de trabalhos forçados, campos de concentração. Ó Deus Todo-Poderoso, sustenta os nossos irmãos, leva a calma, a paz, consolo, a força do Senhor para eles. Aqueles que estão enfermos, conceda cura. Aqueles que estão abatidos na fé, anima. Pai eterno, não permita que a situação se agrave na China quanto à perseguição ao cristianismo. Pedimos ao Senhor que, com o Teu poder, o Senhor possa mudar aquele governo de modo que haja tolerância à liberdade para cultuar ao Senhor. Eterno Deus, pedimos que o Senhor possa preservar e guardar aqueles que estão tendo que cultuar ao Senhor de modo velado, escondido. Anima-os na fé. Permita que possam alcançar mais pessoas. O Evangelho do Senhor frutifique naquele país de modo tal que inúmeras vidas, famílias se entreguem ao Senhor. Em nome de Jesus, nós lemos na Tua Palavra e assim sabemos que as nações são pequenas diante do Senhor que governa todas as coisas. Pedimos ao Senhor então que mova os governos, não somente o governo da China, mas outros, Coreia do Norte, outros, e que o Senhor possa abrir as portas para a pregação da Tua Palavra, para que os nossos irmãos possam cultuar ao Senhor sem a perseguição. Nós aqui pedimos ao Senhor que nos firme na Tua presença, Pai, para que, se no futuro tivermos que enfrentar a oposição, a perseguição física, venhamos a enfrentar debaixo da graça do Senhor e firmes na presença do Senhor. E possamos, querido Deus, nos alegrar com essa liberdade que temos para cultuar ao Senhor, para orar ao Senhor e ler a Tua Palavra e cantar louvores ao Senhor, sem o temor de uma perseguição física. Traga aos nossos corações gratidão e alegria e entusiasmo na Tua presença por termos essa liberdade. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, queremos descansar no Senhor. Rogamos a bênção do Senhor sobre cada um que neste momento está acompanhando
Ó Pai querido, esse instante devocional, pedimos que o Senhor conceda que cada um seja bem-sucedido e caminhe na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus oramos e louvamos o Senhor. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, que todos tenham um restante semana na presença de Cristo, que você continue firme diante do Senhor. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.